o que aconteceu com esse tal de Silicon Valley Bank, né? Por que exatamente que ele quebrou? Por que está tendo essa crise de confiança e depois quais são os impactos disso nos bancos lá de fora? Essa semana a gente não viu outra notícia, a não ser questão de banco quebrando nos Estados Unidos. O Silicon Valley Bank, ele, né, como o próprio nome diz, ele fica lá no Vale do Silício, então ele tem uma atuação muito voltada para o setor de tecnologia, né? Ele já tem mais de 40 anos, diversas empresas recorrem ao banco, porque ela dava, de certa forma, alguns empréstimos mais convidativos para as empresas que estão começando, principalmente, né? Se pegar startups, até empresas consolidadas do setor de tecnologia. E convidativo significa mais baratos, com termos mais facilitados. Fazer tudo dentro do próprio banco, né? Até a vida, às vezes, do fundador da empresa estava ligado ao banco. Então, como é uma empresa muito ligada à tecnologia, quando você pegou lá, depois da pandemia, 2020, 2021, você teve aquele boom de investimentos no segmento, diversos investidores de risco querendo apostar no setor de tecnologia, então captaram muitos recursos. Se você for ver os depósitos do Silicon Valley Bank, ele passou de 60 bilhões para cerca de 200 bilhões em 2 anos. Num período de taxa de juros muito baixa. Então, todo esse recurso dessas empresas, tanto dos investidores quanto das próprias empresas que captavam, iam para o banco e o banco tinha que colocar esse recurso para trabalhar de certa forma. Uma forma que ele viu foi investir em títulos do Tesouro Americano e até em títulos de hipotecas, né, mas títulos de longo prazo, até para você tentar ter um pouco mais de rentabilidade. Porque se a gente for lembrar, nesse período ali de 2020, 2021, a taxa de juros estava próximo de zero, né? Uhum. Se você pegar as taxas de longo prazo, estava ali na casa de 1%, 1,5%. Então, o banco viu uma oportunidade de você talvez aumentar a sua rentabilidade apostando nesses títulos de mais longo prazo. Chegou 2022, a gente teve toda essa questão relacionada à inflação, os bancos centrais do mundo inteiro tendo que agir para combater esse aumento de preços. O Federal Reserve foi um deles, né? Até de certa forma, para muitas pessoas, chegou atrasado nessa disputa. Então, ele teve que correr atrás e aumentar os juros muito rapidamente. Toda essa fonte de recursos que estava indo para o setor de tecnologia falou, opa, a 1% ok, eu vou apostar no setor de tecnologia porque a empresa é grande, talvez ela consiga entregar um retorno maior lá na frente. Agora, com 4%, 5%, não tem porque eu correr tanto risco. Então, a fonte secou para essas empresas. Então, muitas dessas empresas não tinham mais acesso ao capital tão facilmente e teve que utilizar aqueles depósitos que estavam no banco, né, para poder pagar suas contas, poder fazer... Pagar fornecedor, funcionário. Funcionar o seu dia a dia. E agora, na semana passada, o Silicon Valley anunciou que ele teve que fazer uma venda de 21 bilhões de dólares em ativos, né, do seu portfólio. E ele já teve que reconhecer uma perda de 1,8 bilhão de dólares. Porque ele estava vendendo esses ativos ele comprou o título com juro baixo, o juro aumentou, então você tem essa marcação a mercado, né? O título, a renda fixa tem que pensar ao contrário, né? Tipo, quanto menor o juro, maior o preço do título. Se esse título aumenta os juros, esse preço vai ter que diminuir para, no final do vencimento, você ter aquela rentabilidade contratada. E ela teve que recorrer, né? Fazer essa venda. E, ao mesmo tempo, ela anunciou que ia ter que levantar capital. Cerca de 2 bilhões de dólares. Então, isso gerou um certo pânico nas pessoas que tinham, nas empresas, nas pessoas que tinham recursos no banco. Falou assim, opa, temos um sinal amarelo ali. Tanto que você viu diversos tweets de empreendedores, caras grandes do setor de tecnologia falando, olha, a partir do momento que a empresa vem e fala que ela vai ter que levantar um capital, você tem que pensar primeiro no seu negócio. Então, todo mundo que tiver conta acima do que for segurado, né? Porque assim como aqui no Brasil a gente tem o FGC, você tem o FDIC nos Estados Unidos, que ele segura até 250 mil dólares por conta. Só que como a gente tinha muita empresa na base de clientes do SVB, a maior parte desses depósitos não eram segurados. Porque eram acima de 250 milhões. Então... 250 mil. 250 mil. Isso, exato. Se fosse 250 milhões, já estava tudo resolvido. Então, diversas empresas falaram, opa, então vamos tentar transferir parte dos nossos recursos. Então, no dia 9 de março, você teve solicitações de retiradas que chegaram a somar 42 bilhões. Meu Deus. Sendo que o SBF tinha 14 bilhões em caixa equivalentes no final do ano passado. Então, isso fez com que os reguladores do estado da Califórnia falaram,
o banco está com um cash balance, um saldo de caixa negativo de 1 bilhão, a gente vai ter que fechar o banco. Ele não tem condições de se manter. Num primeiro momento, o anúncio foi que vamos garantir apenas os depósitos segurados. Só que aí no final de semana começou aquele burburinho, putz, minha empresa, eu estou tentando pagar aqui a folha de pessoal, não estou conseguindo, vou pagar meu fornecedor, não vou conseguir. Gerou um certo receio, eu imagino, né, nos formuladores de política, né? Então você teve lá o Federal Reserve, você teve a secretária do Tesouro americana, a Janet Yellen, se reuniram e falaram, não, no final de semana eles anunciaram que todos os depósitos seriam segurados no SVB. Então deu uma aliviada em todo mundo, mas ao mesmo tempo você cria aquele famoso moral hazard, né? É o perigo de você permitir que as pessoas façam errado com a perspectiva de que serão salvas lá na frente. Então, você teve esse primeiro movimento, aí no final de semana você também teve o fechamento de um outro banco americano chamado Signature Bank, que também tinha uma base de clientes muito rica, né? Que assim, tinha depósitos que estavam muito acima do valor. Então, eles colocaram esses dois bancos numa seção especial de risco sistêmico. Então, vamos garantir todos os depósitos e vida que segue. E no meio do caminho, né, então, vários outros bancos regionais foram pegos nesse imbróglio, porque muitos investidores falaram, beleza, se o SVB, que era até então o 16º maior banco dos Estados Unidos, foi a segunda maior falência da história, né? Só fica atrás lá do Washington Mutual em 2008, quando o JP Morgan foi e comprou o banco. Nesse meio tempo, os investidores começaram a procurar outros bancos que poderiam estar sofrendo o mesmo problema. Então, vários bancos regionais, né, diferentemente aqui do Brasil, a gente tem diversas instituições que funcionam apenas em um estado ou funcionam em uma região dos Estados Unidos, que talvez não seja uma instituição tão grande e pode sofrer com uma corrida bancária. Então, você viu ações de bancos caindo 70% na segunda-feira, 50%, com essa dúvida de, será que todo mundo vai conseguir ser salvo nessa brincadeira? Então, teve esses dias e essa dúvida começou a espairar além mar. Chegou na Europa, até lá no Credit Suisse, que é um banco que já vem com um histórico de problemas há 10 anos. Não é de hoje o problema do Credit, mas também pensaram que ele poderia sofrer, talvez com investimento em títulos e também tendo que marcar mercado. Foi nesse meio tempo, ele sofreu, ele teve até que recorrer a um empréstimo junto ao Banco Nacional da Suíça de 50 bilhões de francos suíços, 54 bilhões de dólares, para poder se manter no dia a dia. Não ajudou muito também que um dos acionistas, né, teve uma entrevista no meio do caminho que, quando perguntado se você vai colocar capital no Credit Suisse se precisar, ele falou negativo. Não precisa, porque vai... Tem uma coluna do Matt Levine na Bloomberg, que é maravilhosa. Ele pega esse gancho e ele fala, cara, sim, tudo bem, vamos supor, realmente é regulatório, você não pode aportar no Credit. Mas você precisa falar não de jeito nenhum. Você não podia falar, tipo... O cara mandou assim, direto. Você não podia falar, tipo, a gente tem uma posição aqui robusta de liquidez, a gente tá sempre analisando todos os cenários possíveis, blá, corta. A resposta aqui não é nem sim nem não e segue o jogo, tá tudo bem, sabe? E não ajudou muito que a pessoa que falou, né, foi um cara lá do Tesouro da Arábia Saudita. Dinheiro tem. Mas ele falou assim, a gente não vai investir porque a gente tem 9,8% do banco hoje, se eu aumentar minha posição, vai gerar questões regulatórias, vou ter que... Então, a gente não está pensando nisso. Mas o investidor não quer saber disso, né? Quando falou absolutely not, já saiu vendendo. Faltou aquele somebody love, né? Não, eu não acho que o pessoal da Arábia Saudita, com todo respeito, tenha uma malícia para poder... Uma malemolência. Uma malemolência para lidar com essas situações.